para ter uma base, né? Para serem acompanhados. Então se inscreve aí quando vocês tiverem um tempinho, quando vocês tiverem mais vontade. Se inscreve aí no canal que a gente estamos aí para dar força a vocês e vocês dão força a gente, né? Se eu não me engano, eu já tenho mais de 200 inscritos. Todos alunos nossos, alunos e ex-alunos. Nosso canal lá é Seara da Matemática, tá bom? Seara da Matemática. Isso. Então, ó, essa aqui é uma questão que nós já resolvemos aqui, né? Certo? Essa questão a gente já resolveu. Que é a questão da área do quadrado, que é um exemplo de equação de segundo grau. Por que, professor, exemplo de equação de segundo grau? E quando a gente vai calcular a área desse quadrado aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou usar quem? A seguinte fórmula. Ó. A área do quadrado é igual a L vezes L. Certo? Ou seja, lado vezes o lado. Ó. Então vai ficar quem? A área do quadrado é igual a L ao quadrado. Como você pode perceber, aqui, ó, certo? Aqui já é uma equação de segundo grau. Certo? Já é uma equação de segundo grau. Então, a área do quadrado é quem? Quanto vale meu lado? 5 ao quadrado. Né? Então, a área do quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Beleza? Então, essa fórmulazinha aqui que nós estamos vendo, ela já é uma equação de segundo grau. Uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente que está sendo colocado aqui é o 2, né? O 2 ele representa esse grau. Isso, Marciano. 231 inscritos e com certeza vai aumentar mais ainda. A ideia é chegar a 1 milhão, né? Isso dá certo. Eu não tenho uma regularidade de postar, porque assim, é muita coisa pra gente fazer, eu não tenho uma certa regularidade de estar postando. Mas hoje tem vídeo novo lá sobre essa aula de hoje, viu? Então, olha só. Ela é uma equação de segundo grau, só que a gente viu ontem também que ela é uma equação incompleta. Incompleta. Escrever bonitinho. Incompleta. Certo? Ela é uma equação incompleta. Por que incompleta, professor? Porque o B e C são iguais a zero. Então, quando os coeficientes B e C são iguais a zero, essa equação ela é considerada incompleta. E quando é que ela vai ser completa? Quando ela tiver todos os termos, todos os coeficientes diferentes de zero. Tá bem? Então, ó, outro exemplo aqui que eu não resolvi ainda com vocês, mas a ideia é fazer vocês resolverem esse exemplo com todos os conceitos que vocês já vão adquirindo ao longo dessas nossas aulas. Não vou resolvê-lo hoje, mas a gente vai resolver ele ainda. E esse outro aqui, ó. São dois problemas que nós vamos resolver juntos. Tá bem? Ontem a gente viu algumas definições, né? O que é uma equação de segundo grau? Olha só, é quando ela possui os seus itens, como é que diz? Um dos seus expoentes é 2, ou seja, o maior expoente que tiver nessa equação seja 2. Então ela vai ser o quê? Uma equação de segundo grau. Tá bom? Se tiver um 3 aqui, ou por exemplo, tiver um outro valor aqui com expoente elevado à terceira, ou à quarta, ou à quinta, então, e não tenha também o 2 aqui, não vai ser considerado uma equação de segundo grau. Tá certo? Ou seja, só vai ser equação de segundo grau se somente se o seu maior expoente for elevado ao quadrado. Tá certo? Beleza. Então, olha só. Foi um exercício que a gente já fez, né? Ó, essa daqui é uma equação de segundo grau. Também é uma equação de segundo grau. Também é uma equação de segundo grau. Já essas aqui, não. Certo? Não são equação de segundo grau. Por quê? Repare que o maior expoente que existe aqui é o 1. Ó. O 1. E esse aqui, o maior expoente é quem? É o 3. Certo? E o x eu não sei quem é, eu não posso dizer exatamente se ele é 2 ou se é maior que 2 ou menor que 2. Então, fica a dica aqui, tá certo? O maior expoente de uma equação de segundo grau é 2. Todas essas equações que estão aqui são exemplos de equação de segundo grau.
Aqui a questão, ela é para trabalhar a questão do coeficiente. Lembrando que o que é coeficiente? Coeficiente é a mesma coisa que número, certo? É um número. Um número que tem o quê? Um número que tem junto uma letra, certo? Apesar do coeficiente ser uma letra, mas ele representa de imediato um número, tá bom? Ou seja, aqui nesse caso, ó, aqui vai ter quem? Lembrando que todas essas equações que estão aqui são exemplo de equação de segundo grau. Os coeficientes, para a gente ficar bem mais simples de entender, a gente tem que lembrar de um conceito chamado de monômio. O monômio, pessoal, ele é formado assim, ó. Vamos dizer que eu vou pegar aqui, ó, 3x ao quadrado. Isso aqui é um monômio, beleza? Lembrar aqui, ó, nós temos no monômio duas partes. Nós temos a parte literal, que é a letra, né? Que já que essa parte literal nós chamamos de variável, certo? E nós temos o coeficiente. O coeficiente. O que é o coeficiente? Coeficiente é o número que está junto da parte literal, certo? Sempre vai observar isso aqui, ó. Sempre vai ter ó, no monômio, ou seja, numa equação de segundo grau, que é um exemplo de trinômio, né? Então a gente pode observar que ela é nada mais nada menos do que essa relação de monômio, né? Aqui nós temos um monômio, dois, três monômios, certo? Então é chamado de trinômio, né? Que isso aqui já é um conceito e um conteúdo que nós vamos ver em outras aulas, beleza? Então, ó, sendo assim, ele quer que a gente identifique os coeficientes. Lembrando que uma equação de segundo grau, ela tem por característica essa relaçãozinha aqui, ó, ax ao quadrado, o valor de a, ele vai estar sempre junto do x ao quadrado, o b vai estar sempre junto do x elevado à primeira, e o c vai estar sempre sozinho, sem parte literal, certo? Ou seja, ele vai ser um termo independente. Independente. Costumo dizer que ele é solteiro, né? Ele é independente, né? Então, olha só. Sendo assim, como é que eu faço para identificar? Vou pegar essa primeira aqui, ó. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é quem? É 1, ó. Ele está aqui. Apesar de não aparecer, mas a gente subentende que ele está lá. Tá certo? O outro é quem? O próximo é... O próximo é quem? B. B vai ser igual a 2. E C vai ser igual a quem? A menos 4. Beleza? Fica a dica para todos vocês aí, para que vocês possam acompanhar. Tá bom? Então, beleza assim? Ó, chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. Aqui é menos 1, ó. Tá certo? Menos 1. Lembrar que o sinal negativo ele é obrigatório colocar, viu? Tá certo? Ó, outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma equação de segundo grau, só que ela está um pouco desmontada. Lembrar aqui, ó, esse monômio aqui, ele é semelhante a esse monômio, tá bom? Então, para isso eu tenho que fazer o quê? Se é que é positivo com positivo, vai ficar o quê? 2, né? 2,0 mais 0,4, né? Vezes x, a gente só repete a parte literal. Isso aqui vai ser igual a quem? A 2,4x. Então, ó, quem é o valor de A? O valor de A é quem? Menos 1. Por quê? Eu sei que o A vai estar junto de quem? Do x ao quadrado. Então, é menos 1. Quem é o valor de x, de B? Vai ser sempre o cara que está com um x, ó. Então, no caso, 2,4. 2,4. E quem é o C? É o cara que é termo independente. Ele não tem letra, não tem variável. Então é 0,4. Tudo bem? Feita essa relaçãozinha, está feita aí a nossa revisão do nosso contexto de ontem. Vamos às questões das restrições. Uma equação de segundo grau. O x é uma incógnita e representa um valor desconhecido. Já a letra A, B, C, né, as letras A, B e C, são chamadas de coeficiente da equação, como a gente acabou de falar, tá bom?
A segunda coisa aqui é quem? A questão das restrições. Qual é a restrição? Essa daqui, ó. Os coeficientes são números reais, ou seja, representam números. E o coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois do contrário, passa a ser uma equação de primeiro grau. Então, se eu tenho um negócio assim, ó, 0x ao quadrado mais b mais a mais 4x menos 10 igual a zero, então isso aqui não é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque qualquer número, lembra dessa definiçãozinha bem antiga que a gente já vem estudando nas nossas aulas, né? Qualquer número multiplicado por zero, ele vai ser igual a zero. E é qualquer número, pessoal, qualquer número. Se eu pegar lá 1000 vezes zero, isso aqui vai ser zero. Então, ó, se eu pegar qualquer número e colocar aqui nessa variável, isso aqui vai ser sempre zero. Logo, isso daqui, ó, é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente que está aqui é 1. Isso aqui é só para enfeite. Então, tanto faz ter isso aqui como não ter. Se o coeficiente for zero, então ela não é equação do segundo grau. Nós chamamos isso de condição de existência. Só vai existir equação de segundo grau se somente se o A, do coeficiente A, for diferente de zero. Tá bom? Caso contrário, é uma equação de primeiro grau, uma equação de terceiro grau e assim por diante. Tá bom? Terceira informação. Resolver uma equação do segundo grau significa buscar valores reais de x que tornam a equação verdadeira. Esses valores são denominados raízes. Raízes da equação. Quando a gente calcula, galera, quando a gente calcula um número, né? Uma equação de segundo grau, nós estamos buscando o quê? Buscando valores que tornem essa equação verdadeira. O que é uma equação verdadeira? Quando eu tenho assim, ó, L ao quadrado igual a área, né? E eu sei que a área, eu sei que o lado é igual a 5, então eu digo o quê? Repara, viu? Repara o seguinte. Repara que eu vou ter 5 ao quadrado igual a quem? A área. Logo, área igual a 25. Quando eu digo, quando eu coloco aqui, ó, 5 ao quadrado igual a 25, isso é verdade? Sim. Por quê? 5 ao quadrado é 25 igual a 25. Não é verdade, pessoal? Então isso aqui, ó, é uma verdade. Certo? Então quando eu resolvo uma equação de segundo grau é buscando essa verdade. Certo? Buscando essa verdade. Tranquilo? Uma equação quadrática possui no máximo duas raízes. Não vai ter mais do que dois números, não. Esses números podem ser iguais ou diferentes. Tá bom? Como, por exemplo, eu estou resolvendo aqui. Acabei de resolver, né? L ao quadrado igual a área. Então, para essa equação aqui, eu tenho dois valores. Que se eu colocar 5 ao quadrado igual a 25, não é verdade? E se eu colocar menos 5 ao quadrado, também vai ser 25. Então, ó, nesse caso, o número, a solução dessa situação é quem? É quem? Menos 5 e 5. Repare que a solução, para que torne isso aqui verdade, são dois números. O menos 5 e o 5. Tudo bem? Compreendido isso? Então, ó, vamos adiante. Nós falamos também que existem dois tipos de equação. Existe a equação do segundo grau completa e existe a equação do segundo grau incompleta. Quando é que ela vai ser completa? Quando todos os coeficientes forem diferentes de zero. Quando todos os coeficientes dessa equação for diferente de zero, então nós chamamos ela de completa. Repare nessa equaçãozinha aqui, ó. A gente viu isso aqui ontem. Então, ó, como a gente tem aqui, ó, 5x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, ela é completa
Porque todos os coeficientes são diferentes de zero. Então, repare que A é diferente de zero, B é diferente de zero e C é diferente de zero. Por isso, nós chamamos ela de completa. Ela é uma equação completa. Tudo bem? A segunda parte é essa daqui. Quando é que ela é uma equação incompleta? Quando os coeficientes B ou C e B e C são iguais a zero. Bom, nessa equação aqui, ó, 2x ao quadrado, né, igual a zero, ela é incompleta. Por quê? O A é 2, mas o B e o C são zero. Beleza? Tendo isso em mente, ela é considerada uma equação incompleta. Como a gente viu naquele exemplo lá, ó, nesse exemplo aqui, ó, né? Aliás, o exemplo lá do início, ó, isso aqui é uma equação incompleta. Por quê? Porque quando eu coloco ela na forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu tenho quem? Eu tenho b igual a zero e c igual a zero. Logo, ela vai ser o quê? Incompleta, porque não tem os outros termos, né? Logo, fica a dica, viu? Ela vai ser incompleta quando não tiver os termos. Tá bom? Mais tarde tem atividade e vocês precisam desse apoio para resolver a questão. Tem 5 questões lá baseadas nessa aula de hoje. Tá certo? Essa aula também vai estar sendo gravada e vou colocar lá no YouTube. Quando estiver pronta, eu coloco no grupo de vocês. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o conceito. A fórmula de Bhaskara, né? Quando uma equação do segundo grau é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação, certo? Essa equação ela é dada por essa daqui, ó. X, né, ó, x é igual a quem? A menos b. Repare a importância de você saber quem é A, B e C. Então, se eu consigo encontrar quem é A, B e C, quando eu for colocar em Bhaskara, vai ficar tudo mais fácil. Porque o B da equação lá é o mesmo B que vai estar aparecendo aqui. Ó. Mas, só falando aqui a equação de forma correta. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Agora você me pergunta, por que mais ou menos B? Lembre-se, uma equação do segundo grau tem duas raízes. Se ela vai ter duas raízes, você vai ter que calcular x', que é com menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x duas linhas, que vai ser quem? Vai ser a mesma coisa que esta, só que com o quê? Com o negativo. Certo? Mesma coisa. Lembrando que a fórmula de delta, quem é? Ó, B, aliás, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Existe uma infinidade de musicazinhas que vocês podem procurar por aí, que para vocês identificar bem essa questão dessa equação, para memorizar essa fórmula, tá bom? Vamos adiante. Então, ó, na fórmula de Bhaskara aparece a letra delta, que é a letra grega. Ela é chamada de quê? De discriminante, é o discriminante da equação. Repare a importância dessa discriminante, viu, pessoal? Pois de acordo com o valor, é possível saber qual o número de raízes, número o quê? A quantidade de raízes. Ela pode ter, ó, repare, ela pode ter duas raízes diferentes, ela pode ter duas raízes iguais ou pode não existir equação nos reais, certo? Repara nisso, viu? Preste atenção. Então, ó, a discriminante vai determinar o valor de delta. Olha, o valor de delta vai determinar a quantidade de raízes, certo? Ou seja, se elas vão ser iguais, se elas vão ser diferentes ou se ela não vai existir. Beleza? Então, ó, repara, quando eu faço o cálculo de delta, digamos que esse delta, ele deu o quê? Ele deu um número maior que zero. Se ele deu um número maior que zero, significa que ele vai ter, ó, repara, duas raízes distintas. Tá bem? Se o delta que eu calculei, ele deu
igual a zero, ou seja, delta é igual a zero, ele terá uma única raiz, ou seja, as raízes serão iguais. As duas raízes serão iguais. Logo, a gente considera como uma, né? Se tem duas coisas iguais, então ela pode ser uma. E, para finalizar, se o valor que você calculou em delta for menor que zero, não haverá raízes nos conjuntos dos reais. Aí já é uma outra situação que nós vamos trabalhar lá quando estiver no terceiro ano, e vocês vão poder trabalhar com números complexos. Mas no momento agora, nós vai dizer que não existe, então a gente não calcula temporariamente, mas é possível calcular com novos conhecimentos. Beleza? Então, sendo assim, vamos aqui, ó. Exemplo. Para resolver a equação do segundo grau, usamos ou devemos usar a fórmula de Bhaskara. Devemos seguir os seguintes passo a passos. Vejamos o exemplo que a gente pegou, certo? Quem montou esse slide aqui, pessoal, foi meu filho, chamado Gabriel. Acaba gente boa. Se Deus quiser, vai ser um grande profissional de qualquer área que ele escolher. Então, ó, veja só, essa equação que ele colocou aí, vamos resolvê-la. Tá bom? Primeira coisa, olha só, primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. Vamos lá, pega lá a equação e identifica quem é A, quem é B e quem é C. Como é que eu sei quem é A? Sempre vai estar com x ao quadrado, o coeficiente A, ó, certo? A igual a 2. O B vai ser quem? Menos 3, porque vai estar sempre com x elevado à primeira. E o C vai ser quem? Menos 5, porque ele vai estar é um cara independente. É um número que não tem variável. Beleza? Então, sendo assim, vamos para o segundo passo. Segundo passo, calcular o delta é justamente o quê? Isso aqui é um B minúsculo, mas considerem como B minúsculo, tá bom? Então, ó, calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Ó, é aqui onde começa a equação, ó, no primeiro passo, identificando. Depois de fazer isso, o que nós vamos fazer? Substituir os valores dos coeficientes para calcular o delta. Então, repare, B ao quadrado, olha lá quem é o B, ó quem é o B. Olha, o B aqui é menos 3 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, ó, menos 4 da fórmula. Quem é o A? O A é quem? É 2. E quem é o B? E aí, quem é o C? Menos 5, ó. Então tá aqui. Substituído é só calcular. Menos 3 ao quadrado é 9. Quando eu faço aqui, ó, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 5, vezes menos 5, vai dar 40 positivo. Vamos lá. Menos 8 vezes menos 5, 8 vezes 5, 40. Faz jogo de sinal sempre. Menos com menos é mais. Então tá aqui, ó, mais 40. Delta vai ser igual a 49. 9 mais 40, 49. Terceiro passo, que é o calcular as raízes. Beleza? É aqui onde vai encontrar o valor de x' e x2', ou x1, x2. Certo? Então, sendo assim, repara na sacada da história aí, ó. Só substituir, ó, né? Vou ter menos 3, porque, ó, aqui é B, né? Lembrando que a fórmula de delta é quem, ó? X igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 multiplica A. Beleza? Então, ó, por que menos 3? Porque menos 3 é B, né? Aí menos com menos é mais. Lembra disso. Mais ou menos a raiz 49, que é o valor de delta, sobre quem? 2 vezes A, que A vale 2. Então, ó, fazendo aqui o joguinho, vai ficar quanto? Vai ficar mais 3, mais ou menos. Quem é a raiz de 49? É 7, ó. Então, substituindo aqui, deixando tudo já pronto. Como eu disse, ó, aqui a partir daqui eu vou ter duas raízes, ó, a primeira raiz e a segunda raiz, certo? Então vamos lá, pega lá, mais 3, no caso aqui é mais, viu pessoal? Mais 3 mais 7 vai ser igual a 10 sobre 4. Você simplifica por 2 e simplifica por 2, eu vou ter 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Certo? E no outro você faz agora com o sinal de menos. Mais 3 menos 7 vai dar menos 4. Certo? Simplifica aqui, ó, por 4.
e por 4 vai dar quanto? Menos 1. Por quê? Vai ficar, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, no caso, vai ficar menos 4 dividido por 4 vai ficar menos 1. Tá certo? E o gráfico da função nós vamos deixar para estudar nos próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Então, ó, só lembrando, se inscreve no meu canal, pessoal. Fica aqui a dica. E ele é para fortalecer a nossa educação, fortalecer a nossa cultura da matemática. Valeu!